se você tem um funcionário que não entende nada de peixe, mas que ele mora, que ele gosta, que ele é responsável, que você pode contar com ele para todas as atividades, levante as mãos para o céu, porque esse é um funcionário que você precisa segurar aí dentro da sua piscicultura e, além disso, capacitar ele para que ele te ajude a trazer cada vez mais eficiência produtiva. E nesse caso, para quem tem um funcionário, a minha visão é, não é só você que é o dono da piscicultura que precisa aprender todo o processo de produção de peixes. Saber quando vai estar doente, saber quando alimentar, quando não alimentar, saber controle de qualidade de água. Não, é o teu funcionário também, né? E ele ainda mais, já que é ele que vai ficar ali no dia a dia, fazendo todo o manejo, te dando informações de a quantas anda, né? Porque o olho do dono que engorda o boi, não é assim ó, o ditado? O olho do dono do peixe que engorda o peixe também. Porque se você não sabe nada da estratégia e deixa tudo na mão do seu funcionário, você não sabe se o seu funcionário está fazendo certo ou errado, você não consegue mensurar, não consegue saber se está tendo lucro ou se não está tendo lucro, se você não sabe se está tendo mortalidade de peixe, se você não sabe se está tendo crescimento desse peixe, se está tendo conversão alimentar boa, se o peixe está respondendo ao que está sendo fornecido de ração. Se você não sabe, você não tem como cobrar, por exemplo, do teu funcionário. Inclusive, se o funcionário não sabe sobre isso também, você vai lá, desenvolve. Só que quando eu falo em desenvolver o seu funcionário, é desenvolver de maneira que ele tenha a mesma visão, que ele vista a camisa da tua piscicultura e que ele tenha a mesma visão de querer desenvolver, de querer eficiência, de querer que o peixe cresça, de querer que o peixe tenha conversão alimentar ótima, assim como você quer. E sabe qual é a maneira mais eficiente de fazer com que o funcionário tenha esse tipo de atitude? É remunerando por produtividade. A grande maioria das pisciculturas aqui no nosso país são pisciculturas de que não, as pisciculturas não são, na piscicultura não é a primeira atividade. Então, geralmente, né, dentro da fazenda tem peixe, tem agricultura, tem bovinocultura, ou tem outra atividade junto ali. Ou seja, o funcionário que cuida da piscicultura, ele não vai ser exclusivo da piscicultura. Você está remunerando ele para desenvolver outras atividades dentro da fazenda também. E aí, quando você começa a produção de peixes, ou quando você começa a desenvolver a piscicultura ali, ou você já está desenvolvendo a piscicultura, e começa a dar cada vez mais responsabilidade para o teu funcionário, se você também não remunera mais, né? Imagine você aí no teu emprego. Se você tem um emprego formal, não é só um empreendedor ou um produtor rural. Você ter mais atribuições daquelas que você tem e não ter aumento salarial, não ter reajuste salarial, né? Então, ok, durante um período determinado, e aí o teu empregador entende que você está correspondendo, e aí ele te dá o aumento em algum momento, ok, mas aumentar a quantidade de tarefas sem aumentar a remuneração por um longo período de tempo, sem previsão de que haja um aumento de remuneração, isso vai fazer com que a pessoa se desanime cada vez mais. Então, uma maneira muito legal de fazer com que a pessoa que vai trabalhar na piscicultura vista realmente a camisa, e não só vista a camisa de desenvolver as atividades, vista a camisa em desenvolver as atividades com visão de dono, com propósito de dono, pensando na eficiência produtiva da piscicultura. É remunerando por produtividade, então pagando percentual de acordo com a tonelagem de peixes que você tirar, ou quantos centavos, ou quantos reais por quilo de peixe. Né? Então, encontrar uma maneira que seja boa para as duas partes, né? Para o empregador e para o funcionário, de remunerar, que quanto maior for o lucro, o seu lucro na piscicultura, mais o teu funcionário recebe também. Isso é bom para os dois, porque o funcionário vai passar a ter olhos com responsabilidade para a tua piscicultura,
você corre muito menos riscos de que ele esteja só fazendo corpo mole, né? E não entregando o que realmente precisaria entregar ali de eficiência produtiva na piscicultura. E os dois estão sendo remunerados de acordo com a eficiência produtiva, de acordo com o que foi trabalhado. Então, isso é muito bom. Todas as pisciculturas que eu conheço, em que eu sou consultora, e que são os piscicultores remuneram seus funcionários através de produtividade, a gente consegue enxergar, é muito claro isso. A produtividade, a eficiência da piscicultura é muito melhor quando o funcionário é remunerado por produtividade. Muito melhor. Né? Ele tem a responsabilidade de anotar todos os parâmetros de qualidade de água, porque vai ser cobrado dele. Quanto mais peixe eu tirar, quanto mais sobrar, quanto melhor for a conversão alimentar, mais dinheiro sobra para a mão do funcionário também. Então, isso é muito legal.